Irmãos, nós estamos quase no finalzinho da nossa série de mensagens sobre Jesus, nada mais, nada menos. Se você está chegando aqui agora no meio nessa série de mensagens, nós estamos continuando nesse mesmo tema desde o primeiro domingo depois do Carnaval. Esse período entre o Carnaval e a Páscoa é chamado no calendário cristão de Quaresma. É um período de preparação, de jejum, de oração, para a data que talvez seja a data mais importante do calendário cristão, que é a Páscoa, onde nós celebramos a morte e ressurreição de Jesus. Não é o Natal. Às vezes a gente se deixa levar aqui pela festa do comércio, que é o Natal, e tudo brilha, tudo pisca, e é uma festa muito importante para o comércio, mas a data mais importante para nós não é o nascimento de Jesus, apesar de ser também muito importante, mas o que dá significado ao nascimento de Jesus é a sua morte e a sua ressurreição. Não somente a morte, mas a ressurreição. Já faço então, desde já, um convite a você, para que você volte aqui no domingo da ressurreição, domingo da Páscoa. Nós vamos ter um culto muito especial aqui, de comemoração pela ressurreição de Jesus. Nós vamos relembrar todo esse significado que nós temos, que nós celebramos a partir da ressurreição de Jesus. Então nós estamos vindo numa série que fala sobre o significado da pessoa e da obra de Jesus, e como Jesus ele é singular diante de toda essa cultura misturada que nós temos aqui, sincrética que nós temos, que mistura tanto os evangelhos quanto as religiões afro, quanto as religiões orientais, e é uma salada mista, e Jesus está no meio disso tudo. Só que a partir das verdades bíblicas nós vemos que ele não está no meio disso tudo, que ele é acima e muito maior do que tudo isso e tudo que a gente possa imaginar. Não somente das religiões, mas também da nossa própria vida. Falsos deuses que criamos para nós mesmos. Jesus está acima não somente de outros deuses que nós costumamos chamar, né, por aí, mas também dos deuses que nós criamos, como o dinheiro, como o trabalho, como a própria família. Qualquer coisa que tenta ocupar o lugar de Deus já é uma idolatria no nosso coração. E com essa série nós pretendemos dizer assim, não é por aí. Jesus é muito maior do que tudo isso, Então, para a gente recordar um pouquinho, eu queria que você acompanhasse comigo. O Daniel vai me ajudar lá em cima, porque eu não estou conseguindo acesso aqui. Para a gente recordar um pouquinho, nós vimos, na primeira mensagem, nós vimos sobre a pessoa de Jesus. Na segunda e na terceira mensagem, nós vimos sobre a obra de Jesus. Na primeira mensagem, o Clinton colocou aqui que Jesus, ele é mais do que qualquer outra pessoa, porque ele é o próprio Deus. Ele não é um grande mestre somente, mas ele é o próprio Deus. Nesse sentido, é bom a gente lembrar aqui daquele raciocínio que o C.S. Lewis fez sobre a pessoa de Jesus. Nós lemos nos evangelhos que Jesus disse que ele próprio era Deus. Ele disse, ele assumiu isso. Eu sou, de fato, o Senhor, o Filho de Deus. No entanto, nós podemos ouvir isso de duas formas. Ou essa verdade, ou esse dito de Jesus é verdade ou não. Se ela for verdade, então Jesus é Deus e nós devemos nos curvar diante dele e assumir realmente que que Jesus é acima de qualquer outra pessoa. No entanto, se isso for mentira, nós temos outras duas opções. A primeira opção é, Jesus sabia disso. Jesus sabia que isso era mentira e mesmo assim falou. Então ele é um farsante. Ele disse que era uma coisa quando não era, e ele sabia disso. É uma outra opção que nós temos, entender Jesus como um grande farsante. A outra opção
é que Jesus não sabia disso, mas saiu por aí dizendo que era Deus. Então, na verdade, Jesus é um grande lunático, um maluco. Porque sair por aí dizendo que é Deus não é para qualquer pessoa. Ninguém sai por aí dizendo eu sou Deus, a não ser que tenha, né, de vez em quando soltam uns vídeos aí no YouTube de umas pessoas meio doidas assim, dizendo que é Deus. Mas isso é loucura. Isso é loucura. Se Jesus disse que ele era Deus, você tem 3 opções. Ou Jesus, ele é um mentiroso, um farsante, ou Jesus é um lunático, ou então Jesus realmente é Deus. Não tem a opção dele ser um grande mestre, uma pessoa boa, assim como foi Gandhi, assim como foi Buda. Não tem essa opção, porque ele disse que era Deus, nenhum desses outros disseram que era Deus. Jesus sim disse, eu sou Deus. Então, nesse sentido, nós conversamos na primeira mensagem. Depois, a segunda coisa que nós vimos foi na segunda e terceira mensagem. Na segunda mensagem, Clinton falou sobre a questão do resgate. O que Jesus fez, não o que Jesus era, mas aquilo que ele fez por nós também é singular. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi o texto que nós usamos. Depois ele usou o texto da reconciliação, também em Colossenses, dizendo que Deus, em Jesus Cristo, reconciliou o universo consigo mesmo. Tudo que nós vemos, tudo que existe, foi reconciliado com Deus através de Jesus. Isso faz da obra de Jesus algo singular. No entanto, nós vamos continuar no texto. Nós vamos hoje ler o texto de Colossenses 2, de 5 até 23. Se você não tem uma Bíblia, é só você fazer um sinalzinho que a nossa equipe de recepção aqui está preparada para lhe entregar uma Bíblia fantástica, certo? Fantástica essa Bíblia. É fantástica porque é uma Bíblia, certo, gente? E você vai poder acompanhar. Nesse texto nós encontramos aqui 2 exortações que Paulo faz a essa igreja, ao povo de Colossenses, na cidade de Colossos. Às vezes a pessoa não sabe o que é Colossenses. Colossense é quem nasce em Colosso, é o povo da cidade de Colosso. Tem a TV Colosso? Então, TV Colosso é cheio de colossenses. Piadinha ruim. Piadinha ruim. Você sabe que no seminário, eu fico brincando que no seminário nós temos uma matéria chamada Piadas Pastorais, 1 e 2. 1 ano de piadas pastorais. É para a gente aprender a fazer essa piada ruim. Entendeu? Brincadeira, gente. Não é verdade isso. Certo? Essa também é ruim. Certo? Aprendi lá também. Mas nesse texto aqui que nós vamos ler, nós encontramos aqui 2 exortações de Paulo aos Colossenses, que existem a partir dessa singularidade e da supremacia de Jesus, tanto da sua pessoa quanto da sua obra. O texto vai dizer o seguinte, vamos ler aqui. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo.
Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos de juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares do mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras, não manuseiem, não provem, não toquem? Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinamentos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosa, falsa humildade, severidade do corpo, mas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Vamos ter mais um momento de oração silenciosa? Coloque agora o seu coração diante de Deus, assim como você sabe. Fale com Deus. Nós acabamos de ler a sua palavra, como se o próprio Deus estivesse falando conosco. Então prepare o seu coração, coloque a sua mente, o seu coração diante dele agora. Jesus querido, nós estamos aqui diante do Senhor, na certeza que o Teu Espírito está aqui, o Espírito de Jesus Cristo, e queremos ouvir do Senhor mesmo a Tua palavra, que seja mais do que uma exposição do texto, mas que seja de fato vida sendo transformada a partir das verdades bíblicas, no nome de Jesus. Amém. Nosso texto, ele começa no versículo 6, dizendo o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Esse, portanto, nos dá uma ideia de continuidade, alguma coisa que veio antes. E o que veio antes é justamente aquilo que nós recordamos aqui. Jesus, ele é singular na sua pessoa e na sua obra. Jesus, ele é mais do que todos, não somente singular, mas mais do que todos, na sua pessoa e na sua obra. Então ele disse: olha, assim como vocês receberam a Cristo, agora vocês precisam viver em Cristo. Há uma dualidade aqui entre o receber a Cristo e o viver em Cristo. Não basta apenas aqui para Paulo, dizendo ali à igreja, não basta apenas receber a Cristo. Agora nós temos que viver em Cristo. Então, essa mensagem de hoje, ela está relacionada com a consequência daquelas verdades que nós aprendemos nas primeiras 3 mensagens. O que a singularidade de Cristo tem a ver com o meu dia a dia e como isso se manifesta na minha forma de viver. Como é que a minha forma de pensar, a minha forma de agir é influenciada por essa questão de receber a Cristo. Já que eu recebi a Cristo, já que Ele me resgatou, já que Ele me reconciliou, agora então, como é que eu devo viver em Cristo? A questão que nós queremos colocar aqui é o como. Como é que nós podemos viver em Cristo? E Paulo responde já no versículo seguinte, no versículo 7. Ele diz assim: olha, nós vamos viver enraizados e edificados nele,
firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos pegar um pouquinho esse texto seguinte aqui. Veja só, esse versículo 7. O que ele diz aqui? Duas características da forma de viver que nós temos como consequência da figura e de receber Jesus Cristo. Primeiro, nós temos a figura do enraizados. Enraizados tem a ver com a raiz, tem a ver com a profundidade, é algo que cresce para baixo. Profundidade. Do outro lado, nós temos outra característica que é o edificados, que tem a ver com a construção de um muro ou de um prédio, uma edificação, tijolos que são colocados um em cima do outro. É algo que cresce para cima. Veja só que interessante. E logo depois ele vai colocar outras duas características que tem a ver, ele só está reforçando essas duas primeiras. Primeiro, firmados na fé, como foram ensinados. Esse firmados na fé tem a ver com a sua raiz. Tem a ver aonde você está enfincando ou fincando a sua raiz. E aqui ele diz, olha, como nós fomos ensinados, como uma semente que foi jogada no passado, e agora essa semente está crescendo, está criando raiz no terreno. Então, ele está dizendo assim, ó, a vida de vocês deve ser como uma raiz, fincada, profunda, que cresce amadurecendo para baixo, e tornando a árvore firme, nutrindo a árvore. E aí, depois ele vai dizer que nós também temos que transbordar de gratidão. Transbordar tem a ver com essa questão de ser edificados também. Algo que não é só para a gente, mas que cresce tanto para fora, que chega a transbordar para outras pessoas, para o mundo, para outras coisas que estão ao nosso redor. Tudo ao nosso redor passa a ser reconciliado com Cristo, porque afinal nós fomos primeiro reconciliados com Cristo. É isso que Paulo está querendo dizer aqui para a gente. De um lado, nós temos aqui a raiz, do outro nós temos os tijolos sendo construídos. Essa é a forma que Paulo está dizendo que a gente deve viver. Fincados numa raiz forte, mas ao mesmo tempo preparados para transbordar e crescer para fora. É isso que Paulo está ensinando aqui para a gente. E a partir disso, então, nós podemos dizer que esse enraizados tem a ver com a nossa forma de pensar, tem a ver com a forma que nós olhamos o mundo, tem a ver com a forma da nossa cosmovisão, a maneira que nós olhamos tudo o resto. Do outro lado, o edificados, o transbordando de gratidão, tem a ver com a nossa prática, tem a ver com aquilo que nós fazemos. Já que nós enxergamos o mundo aqui dentro, interior, de uma maneira, então agora nós expressamos essa forma de entender o mundo através das nossas ações, do nosso procedimento. É isso que Paulo está querendo dizer. E a partir disso, então, nós temos duas exortações de Paulo nesse texto. Não sei se você percebeu as duas exortações, mas eu quero já colocar aqui as duas. No versículo 8 e versículo 16, ele coloca essas duas exortações. Ele diz assim, olha, que ninguém os escravize. E depois no versículo 16 ele diz que ninguém os julgue. E eu quero sistematizar essa palavra dessas duas formas. Eu queria pensar junto com vocês a partir dessa primeira exortação, depois da segunda exortação. Já de início eu quero dizer que essa primeira exortação tem a ver com a questão da raiz, tem a ver com a questão do aprofundamento, tem a ver com a questão da nossa forma de enxergar o mundo, com a nossa cosmovisão. E do outro lado, que ninguém os julgue, tem a ver com o nosso procedimento, com a forma com que nós agimos no mundo a partir dessa cosmovisão que nós temos. Então, a partir disso, algumas perguntas são feitas. Vamos ver, qual é essa ameaça que Paulo está nos exortando a tomar cuidado? Quem é que promove essa ameaça? Da onde vem essa ameaça? E talvez o mais importante, como é que a supremacia e a singularidade de Jesus responde a essas ameaças? É assim que nós queremos conversar aqui nessa noite. Então vamos ver aí o versículo 8, que é essa primeira ameaça, essa primeira exortação de Paulo.
ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize. A quê? Pode ler comigo? A filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, e não nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Isso. Então ele está dizendo aqui que o que é que nos escraviza? O que nos escraviza e que nós devemos tomar cuidado de alguma forma é com a filosofia. O que Paulo chama aqui de filosofia? É interessante porque, à primeira vista, nos parece, e talvez o senso comum, seja justamente o contrário. Que o livre pensar, o pensar autônomo, longe das amarras da religião, de Cristo, da Bíblia, é o que é liberdade. E que, na verdade, aquilo que nos escraviza é a doutrinação cristã, evangélica ou qualquer tipo de coisa. Nos parece, num senso comum, que a própria doutrina, o próprio Jesus Cristo, é Ele quem nos escraviza a nossa mente e que não nos deixa pensar fora da caixa. E que a liberdade é poder sair por aí filosofando sobre qualquer outra coisa. Isso é o nosso senso comum. No entanto, a gente vai ver que Paulo fala justamente o contrário. Ele está alertando, olha, que ninguém os escravize com as vãs filosofias, filosofias inúteis, enganosas. Essas filosofias podem te aprisionar. Veja que interessante a construção que Paulo faz do seu raciocínio. A gente pode pensar também que o homem é um ser que não vive sem fazer filosofia. Como é que Paulo fala para a gente não ser preso a filosofias? Mas se o próprio homem é um ser que só vive se fizer filosofia, é algo que o distingue, por exemplo, dos animais. Você não vê animais fazendo perguntas assim, olha, o que é ser um cachorro? Cachorro pensando assim, o que é de fato ser um cachorro? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Você não vê um cachorro, um macaco, um golfinho, qualquer animal se perguntando coisas assim. Mas você vê um ser humano perguntando, o que é de fato ser um ser humano? Para onde eu vou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Isso distingue o ser humano, isso faz parte da filosofia. São perguntas inerentes à nossa constituição humana. Veja que, muitas vezes, o não pensar, o não filosofar, o não pensar nessas questões, chega a ser prejudicial para a gente. Às vezes, o sistema nos impõe uma carga de trabalho e, quando a gente não está no trabalho, é uma ditadura do entretenimento tão forte que a gente não tem tempo para nem se questionar a respeito dessas coisas. Nós vivemos para o trabalho e trabalhamos tanto que, quando não estamos trabalhando, nós queremos descansar e nos divertir. Então nós temos uma ditadura ou do trabalho ou do entretenimento. E as duas coisas, na verdade, podem ser distrações para que você nunca se pergunte de fato quem é você, quem são os seus verdadeiros inimigos, o que você está fazendo no mundo, qual é o propósito da sua vida, e de fato responder as perguntas mais importantes da sua vida, que não é, em definitivo, como que você pode ganhar mais dinheiro. Essa não é a pergunta número 1 da sua vida. Existem outras milhares antes dessa, mas que a gente não pensa, porque estamos envolvidos num ciclo vicioso de trabalho e entretenimento, que nos distrai o tempo todo, e que acabamos perdendo a nossa própria alma. Quando a igreja e a religião, ou qualquer coisa, abre mão das perguntas difíceis, o que eu estou querendo dizer isso? Quando ela passa a responder com respostas prontas, fáceis, a questões dificílimas da nossa vida, nós, na verdade, estamos empurrando todas essas pessoas que conseguem parar um pouquinho para pensar para as filosofias. Porque elas sim estão respondendo de maneira profunda a essas questões. A igreja, muitas vezes, continua não respondendo a questões profundas do nosso dia a dia. Alguém que chega sofrendo, nós nos contentamos de dizer assim,
Não se preocupe, irmão. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Resposta fácil para uma pergunta difícil. Se alguém está passando por alguma dificuldade, confia no Senhor, irmão, você vai passar por essa. Resposta fácil para questões difíceis. Todos nós temos questões difíceis na vida. E nós precisamos, como igreja, passar a responder sim, de maneira complexa também, a essas questões da vida. Mas o que Paulo está falando é justamente contra isso. Ele está falando, olha, cuidado com essa filosofia. Cuidado com essa mania de querer ficar pensando muito. Cuidado com isso. Que tipo de filosofia é essa que Paulo está falando? Se nós chegamos a uma conclusão que é impossível que o homem não filosofe, não faça as perguntas difíceis, ou nem é bom que o homem não faça essas perguntas, é bom que ele se aprofunde. Então, que tipo de filosofia é essa que Paulo está colocando aqui, que nos escraviza? Veja que nós estamos falando aqui de uma carta de Paulo a um contexto específico, a uma igreja específica, a igreja de Colosso. É uma igreja que tinha problemas específicos. E para que a gente possa entender o que Paulo está recomendando a essa igreja, é preciso que a gente entenda o que essa igreja estava passando, ou o que ameaçava essa igreja, que filosofia ameaçava essa igreja. E entendendo isso, a gente pode então transportar para a gente e aprender alguma coisa com isso. Primeiro a gente precisa entender que havia, como também há hoje, um sincretismo muito grande ali naquela igreja, naquela cidade. Havia filosofias ali espalhadas, baseadas em questões humanas, doutrinações humanas, e nos princípios elementares desse mundo, como Paulo vai falar aqui, que dizia que as estrelas, o ar, o fogo, os elementos da natureza, por isso ele coloca os elementos do mundo, esses elementos eram de alguma forma parte da divindade, e que eles faziam, cada um deles tinham parte da eternidade, e que se juntados todos, eles faziam o todo da divindade. E esses elementos tinham poder de interferir no destino humano. Na verdade, eram esses elementos que ditavam o destino do homem. E por isso, cada um dos crentes ali deveriam viver uma vida que agradasse as estrelas. Isso tinha que ser uma vida de muita restrição, uma vida de penitências, uma vida de uma série de rituais que deveriam ser cumpridos. E aí também nós pegamos algum sincretismo aqui do próprio judaísmo, onde nós lemos aqui que existem as festas religiosas, os sábados, a circuncisão, tudo isso Paulo fala, que é a influência do judaísmo antigo, misturado com a religião da Grécia, e tudo isso era sincrético ali, e o povo estava no meio daquilo tudo. E é essa filosofia que Paulo está dizendo que escraviza de alguma forma. Isso escraviza, porque não procede de Jesus Cristo. A filosofia que Paulo está condenando é a filosofia que não tem o seu fundamento em Cristo. O problema não é fazer as perguntas difíceis, o problema não é pensar cientificamente, esse não é o problema. O problema é pensar fora das bases de Cristo. E veja por quê, isso não é uma resposta pronta. Veja o que Paulo coloca aqui, versículo 9 e 10, ele vai dizer: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês também receberam a plenitude. Veja só o raciocínio que Paulo está querendo construir aqui. Ele está dizendo que Cristo, e aqui nós nos remetemos àquelas mensagens anteriores, a singularidade de Cristo, nele habita toda a plenitude, ele é Deus por inteiro. Ele é o próprio Criador, tudo que existe nele, como nós lemos lá no capítulo 1 de Colossenses. Todas as coisas existem nele. É como se a mão de Deus fosse Jesus Cristo, e tudo que existe, todo o cosmo, estivesse nessa mão. Não existe nada fora dessa mão.
Se alguém quiser se rebelar contra Deus, como de fato o humano fez, o ser humano fez, ele está, na verdade, querendo cair na inexistência. Nada existe fora de Deus. É por isso que o salário do pecado, a consequência de pecar, que é uma rebelião contra Deus, é a morte. E a morte é a inexistência. Não é simplesmente um castigo, é uma consequência lógica. Se tudo existe em Deus e nós nos rebelamos contra Deus, nós caímos automaticamente na inexistência, na morte. E ele está dizendo, Jesus é essa plenitude, é onde tudo existe, nada existe sem Jesus Cristo. Nada existe sem Jesus Cristo. É essa singularidade da pessoa de Jesus que dá sentido a mim e a você. Porque Jesus Cristo, esse que é a plenitude, morreu, e porque Ele agora detém todo o poder e autoridade, que nós recebemos a plenitude. Que plenitude é essa que nós recebemos? Será que agora nós recebemos também toda a plenitude do universo? Toda a plenitude de Deus habita em nós? Não. Mas com Cristo morando dentro da gente, através do seu Espírito, agora nós temos a plenitude do que é ser um ser humano. Somos seres humanos, de fato, plenos. Nós só podemos entender o que nós somos, o que é o homem, para onde vamos, de onde viemos, para onde vamos, quem sou eu, a partir dessa verdade, da verdade de Cristo, que é a plenitude de todas as coisas, que possibilitou a mim e a você também ser, de fato, plenamente humanos. Plenamente humanos. Deus criou o homem pleno. No entanto, quando o homem se rebelou, ele já não foi mais pleno. O pecado tirou a humanidade do homem. E quando Deus morre e nos devolve a salvação, Ele está devolvendo a nós a nossa própria humanidade. O Espírito Santo habitando dentro da gente faz a gente ser mais humanos. Como humano deveria ser desde o início. Somos plenos a partir do conhecimento de Cristo. Ora, isso não responde todas as perguntas difíceis da nossa vida. Não é a partir disso que a filosofia deveria trabalhar? Veja só que consequências isso tem para a nossa forma de pensar, para a nossa cosmovisão. Veja que interessante. Nós vivemos hoje, não sei se você vai concordar comigo, mas nós vivemos hoje uma grande crise da verdade. Hoje você não pode chegar por aí dizendo assim, a verdade é que não dá. Você pode dizer assim, na minha opinião, isso deveria ser dessa forma. Nós temos uma grande crise da verdade. Aquilo que foi a grande mola propulsora lá do passado, nos primórdios da filosofia, Aristóteles, Platão, aquilo que movia eles era a busca por uma verdade. Eles escreveram e pensaram o que pensaram a partir da ideia de que, não, eu vou pensar o que é a verdade. O que de fato move o mundo. Só que hoje, depois de tantos anos, milênios depois, nós vemos que o homem ainda não chegou a essa verdade. A filosofia não conseguiu chegar a essa verdade. Cada um tem uma construção de uma verdade. Se muitas opções são dadas a uma pergunta, a um questionamento, se muitas respostas são dadas a um questionamento, significa que esse questionamento aqui não tem resposta ainda. Não é verdade? Não é verdade? Se tantas respostas, quem garante que amanhã alguém não vai pensar pela filosofia, pela ciência, alguma resposta diferente das que temos hoje? A filosofia deixou de ser a busca por uma resposta para se tornar o processo de investigar as coisas. O processo de investigar e dar respostas às coisas é que é o fazer ciência. É esse processo. Porque à medida que alguém gera uma tese, a outro vai gerar uma antítese, e aí construir uma síntese, e assim vai eternamente. Porque nós vivemos uma crise de verdade. E a verdade existe por essência.
Se existe a pergunta, existe uma única resposta. Existe uma única resposta. Só que nós não sabemos qual é essa resposta. A ciência, na verdade, a filosofia, fracassou nesse processo. Fracassou nesse processo. E o que eu estou querendo dizer? De forma nenhuma entenda que eu estou querendo dizer que a religião combate a ciência. Que a religião é o oposto da ciência. Que você não deveria fazer ciência. Que você não deveria pensar filosoficamente. De maneira nenhuma. Pelo contrário, eu não estou dizendo aqui que Cristo se opõe à ciência e à filosofia. Mas eu estou dizendo que Cristo transcende a filosofia e a ciência. Cristo é muito mais do que aquilo que você pode investigar a vida inteira, mas não vai conseguir ter esse conhecimento. Porque o conhecimento de Cristo não é um conhecimento que nós alcançamos pela investigação. Ninguém se chega a Deus pela investigação. É por isso que nós encontramos teólogos, grandes teólogos, gente que sabe tudo de Bíblia, mas que não encontrou ainda Deus. Porque Deus não se encontra pela investigação. Não se encontra pela investigação. O conhecimento de Deus se encontra pela revelação. Deus é um ser que se deixa encontrar. Ele se revela a mim e a você. Não adianta um homem buscar. Não adianta buscar aqui e ali. Não adianta. A verdade, a principal verdade do ser humano, quem é o ser humano, para onde eu vou, de onde eu vim, é revelada, não é investigada. A ciência não dá conta de responder. Não dá conta de responder a origem da vida. Ainda há hipóteses, ninguém comprovou nada de origem de vida. Quanto mais as questões mais profundas da nossa existência. Não estou dizendo, mais uma vez, que Cristo se opõe à ciência, mas ele transcende a ciência. Eu lembro de uma historinha, não me lembro quem contou essa história, mas é uma história de que havia uma grande montanha, que era a montanha da verdade. E os cientistas estavam escalando essa montanha, filósofos, uns mais em cima, outros mais embaixo, um dizendo que o melhor caminho era por aqui, o outro dizendo que o melhor caminho era por ali. Todo mundo tentando chegar lá no topo, na verdade. E aí tentando. E aí um deles conseguiu chegar lá. E quando chegou, qual não foi a surpresa? Quando ele encontrou lá um senhor muito humilde, sem instrução nenhuma, um senhor do interior, e estava lá assim, dizendo, olha, Cristo já tinha me dito que era por aqui há muito tempo. A verdade, não existe uma verdade da religião e uma verdade da ciência. É uma verdade só. Uma verdade só. A diferença é que uns podem chegar um pouco mais rápido, pela via da revelação. Os outros vão demorar a vida inteira e só vão descobrir isso depois, quando de fato for revelado a verdade para eles. Quando chegar lá em cima, você vai ouvir, eu disse. Era assim desde o início. Eu disse. Quando há sinceridade, de fato, na investigação científica, ou na filosofia, ou na forma de pensar, se chega à mesma verdade. Veja que interessante o que João vai dizer. Eu sou o caminho, Jesus falando, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe por que a verdade ela não pode ser conquistada pela investigação? Porque a verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. A verdade não é aquilo que ele diz, mas a verdade é ele mesmo. Toda a plenitude de Deus habitando nele. Isso torna Jesus singular. Ninguém mais pode dizer assim, eu sou a verdade. Mas Jesus disse, eu sou a verdade. E um versículo muito conhecido nosso, João 8, vai dizer, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. De que verdade que ele está falando aqui? De Jesus.
quando você conhecer Jesus, quando Jesus se deixar ser conhecido por você, então você será liberto. Essa é uma verdade e é uma busca pela verdade que não escraviza. O que Paulo está construindo aqui é, olha, cuidado, porque as outras filosofias que não têm sua base nessa verdade que é Jesus Cristo, só nos servem para escravizar a nossa forma de pensar. Como se toda a verdade que existe pudesse ser adquirida pelo método científico, ou pelo seu pensar, o seu esforço pensado. Não. Existem verdades muito mais profundas e que a ciência jamais poderá responder. Jamais. Pensando agora, uma dessas verdades que a ciência nunca poderá responder é o conceito de amor, por exemplo. Quando que a ciência vai dar conta de nos dizer o que é o amor? Nunca. Nunca. Porque é uma verdade que só se chega a partir da revelação, da experimentação nossa, vivência e revelação de Cristo em nós. Mas o texto não para aí. Nós vamos para a segunda parte, rapidamente, a segunda exortação de Paulo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue, agora não é mais os escravize, mas que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Veja que agora começou a ser diferente, não é mais sobre a nossa forma de pensar, mas sobre a nossa forma de agir. E ele está dizendo aqui, olha, que ninguém o julgue pela sua forma de agir. A gente também pode ficar pensando assim, pô, Paulo está invertendo tudo aqui, né, a situação. Pô, ele está dizendo, olha que interessante, por um lado, ele combate essa religiosidade do não, né? O procedimento causa em nós julgamento. Mas a seguinte, ó, por um lado, ele combate essa religiosidade do não, quando ele diz assim, por que é que vocês ainda se submetem a regras como não manuseie, não prove, não toque? Ele está dizendo, olha, nada disso, não vamos, nos parece à primeira vista assim, deixa esse negócio aí de procedimento, faz o que quiser, Cristo agora morreu, nos perdoou dos pecados, agora é o seguinte, vive aí como você achar que deve viver, a vida com Cristo é assim, de liberdade, não deixa que ninguém julgue você. Mas, por outro lado, nós encontramos também na Bíblia, no livro, por exemplo, de Tiago, que é muito forte nesse sentido das obras, ele vai dizer assim, ó, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele está falando aqui de procedimento, de bom procedimento, de obras que devem ser praticadas com humildade. Por um lado, nós temos o combate à religiosidade do não. Por outro, a Bíblia incentiva a prática de boas obras. Como é que a gente fica no meio disso tudo? Isso também essa preocupação com o procedimento nosso, com as nossas atitudes, também é uma característica humana. Você não vê animais assim refletindo sobre a forma que eles devem agir, né, se isso foi certo ou se foi errado. Não, simplesmente eles agem por instinto, sei lá com que eles agem, com base em quê. Mas eu imagino que os animais não fiquem pensando se aquilo que ele fez foi certo, se foi errado. Isso também é uma característica humana, o pensar sobre a forma que nós devemos agir. Que tipo de procedimento é esse que Paulo está querendo combater aqui, dizendo assim, olha, vocês não podem deixar que ninguém os julgue por fazer isso. Isso o quê? Isso o quê? Como eu disse, a especificidade daquela igreja ali dizia que eles tinham que fazer determinadas coisas para que alcançasse o favor de Deus, que era representado pelas estrelas, os astros e tudo mais. No entanto, Paulo vai dizer, não é isso que deve ser feito. Aquelas leis ali estavam principalmente ligadas a duas coisas: a dieta, ao que você pode ou não pode comer, e ao calendário, as festas, dias de sábado e etc. Dieta e calendário.
eram essas duas coisas principalmente. E Paulo está dizendo, olha, não, com relação a essas coisas, não deixe que ninguém julgue vocês. Por quê? Qual era a singularidade dessas duas coisas? Porque, na verdade, essas duas coisas e esses procedimentos que Paulo está dizendo aqui, foram de fato abolidos por Cristo na sua morte. Abolidos, não existe mais, caducou. Essa lei caducou. Não existe mais nenhuma lei sobre calendário ou sobre dieta sobre nós. Essas leis eram cumpridas para alcançar algum favor. E esse favor, o máximo desse favor, foi alcançado na cruz de Cristo. E porque ele alcançou de uma vez por todas, agora ninguém mais precisa se esforçar para conseguir favor de Deus. Cristo fez isso de uma vez por todas. Ele diz isso ali no versículos 13 e 14, olha só. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita de dívida que a gente tinha, não se precisa mais pagar essa escrita de dívida com nenhum tipo de procedimento específico, que consistia em ordenanças, que nos eram contrárias. Ele removeu essa dívida, pregando na cruz. Agora não há mais dívida a ser paga por nenhum tipo de procedimento. Nenhum tipo de atitude nossa deve ter como intuito pagar, ou como uma culpa. Não, de maneira nenhuma. Cristo já pagou por todas as nossas culpas. Não temos penitência alguma a pagar. Veja só que antes nós tínhamos aqui ações para nos manter na aliança que Deus fez com o homem. Essas ações eram desde lá do Antigo Testamento, a circuncisão, os alimentos, os calendários. Isso tudo eram atitudes que os judeus tinham para que o judeu pudesse continuar na aliança que Deus fez com o povo de Israel. Agora não existe mais essas leis que nos deixa ainda dentro dessa aliança. Agora essa aliança é uma nova aliança, que é a aliança feita pelo sangue de Jesus na cruz. Agora existe uma graça, e uma graça que transborda em gratidão. Todas as nossas ações, e a essa ação não há lei que a impeça, são ações fruto de um coração agradecido pela graça que nós recebemos. Tudo o que fazemos, não fazemos porque queremos ser salvos, mas porque nós já fomos salvos. Porque nós já fomos salvos, essa verdade já foi revelada a nós, então nós temos um coração que transborda em gratidão. Isso não cabe mais na gente, e agora nós abençoamos as outras pessoas que estão do nosso lado. Esse é o fundamento da prática cristã. Veja que Paulo coloca duas características desse tipo de procedimento que ele está dizendo que ninguém pode julgar você por ter feito. Duas características. Primeiro, ele é temporário. Essas leis, esses procedimentos são temporários. Ele vai dizer assim no versículo 17: essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Ele está dizendo que todas aquelas ordenanças do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Tudo aquilo, aqueles rituais, a observância dos dias santos, os alimentos, os sacrifícios, tudo isso simbolizava uma coisa que haveria de vir, que essa coisa é Cristo Jesus. É sombra. A realidade, porém, é Cristo Jesus. É temporário. Enquanto Cristo não vinha, o povo conhecia apenas por sombra. Agora que Cristo veio, que importância tem a sombra? Eu já tenho a figura em si. Eu não preciso mais da sombra, é temporário. Depois, versículo 22, ele vai dizer: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Isso tem prazo de validade. Todos aqueles mandamentos que visavam permanecer na aliança tinham um prazo de validade. Jesus Cristo, depois dele, não vale mais, caducou. Não temos que cumprir. Não temos que cumprir. Não para nos manter dentro da aliança.
E depois, a segunda característica desse tipo de procedimento é que ele é enganoso. Veja só, esse é muito interessante. Ele diz, versículo 18: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjo os impeça de alcançar o prêmio. Ele está dizendo, olha, essas pessoas que te julgam, ela tem uma falsa humildade. Só porque obedece a meia dúzia de leis, elas se acham a tal. Acham que são de fato merecedoras de serem o povo escolhido de Deus. Se acham melhor do que os outros. E depois, ó, veja que interessantíssimo esse versículo 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade do corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Elas são enganosas porque você pode obedecer todas essas coisas, mas de fato o seu coração ainda ser muito corrompido. Nenhuma lei converte o coração do homem. Nenhuma lei converte o coração do homem. O coração do homem só pode ser convertido a partir de Cristo e não de nenhuma lei. Isso é fácil da gente perceber hoje na nossa cidade. Vira e mexe, nós temos uma lei aí, por exemplo, essa do lixo, né? Não pode jogar lixo. Mas a cidade não tem infraestrutura de lixeira, não tem a educação, o povo brasileiro não tem educação nenhuma em termos de costume de jogar o lixo no lixo, ou seja, o coração é corrompido. Aí vem uma lei de você não pode jogar o lixo no chão. E a demora para que essa lei de fato funcione. A lei não converte o coração de maneira nenhuma. As pessoas ainda continuam com o seu coração tendente a jogar o lixo no chão. É assim e sempre foi assim. É preciso que algo transforme primeiro o coração. É preciso que algo primeiro transforme aquilo que tem lá dentro. E a lei então passa a ser algo natural. E assim como nós temos uma crise da verdade, nós também temos uma crise da moral. A moral hoje também está em crise. Assim como a gente não pode dizer que existe uma verdade hoje, a gente também não pode dizer que existe uma moral que todo mundo deve cumprir. Isso também está em crise. Por quê? Porque a lei fracassou. A lei fracassou. A lei que determina a moral fracassou no seu propósito de determiná-la, de dizer o que é moral e do que é imoral, porque a lei não pode fazer isso. A lei não diz o que é moral e o que é imoral. Veja que também eu não estou dizendo aqui que Cristo se opõe à moral religiosa. Não estou dizendo. Mas eu estou dizendo que Cristo transcende a essa moral religiosa, como nós vimos na questão da cosmovisão. Cristo é muito mais do que um grupo de regras, de leis que nós devemos cumprir. O propósito dele para a nossa vida é muito maior do que simplesmente um conjunto de leis que nós devemos cumprir, ou aquilo que nós devemos comer, ou os dias que nós devemos trabalhar ou não trabalhar. A experiência de vida com Cristo é muito maior do que essa. Veja o que Mateus vai dizer para a gente. Jesus falando: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Veja que a justiça de Deus não é menos que a dos fariseus. A justiça de Deus é maior, ela inclui. Porque, na verdade, o que importa é aquilo que está no nosso coração. É aquilo que fazemos não por uma lei, mas por gratidão. E aí é que está. A moral não é uma lei. A moral é uma gratidão. Aquilo que fazemos ou deixamos de fazer não é para conquistar um favor divino, mas é porque Deus nos deu esse favor e agora nosso coração se enche de gratidão e amor por esse Deus e queremos fazer aquilo que Ele gosta. Queremos adorá-lo, queremos dizer: Jesus, como é que nós devemos viver? Eu quero viver como o Senhor. Eu quero aprender a viver como Jesus viveu. Eu quero imitar o meu mestre.
Veja, Isaías vai dizer algo parecido também sobre essa questão. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração. Veja que a lei não é em pergaminho, não é em pedras, mas a lei é escrita no coração. Esses que têm a lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com seus insultos. Não deixem que ninguém os julgue. Você que tem as leis no coração e não em procedimentos enganosos, você não pode ser julgado por nada, porque na verdade Jesus já morreu por você, já pagou e já fez tudo o que deveria ser pago. Tudo o que deveria ser feito já foi feito. Não há nada que você precise fazer para alcançar a graça de Deus. Toda pregação que parte de um princípio legalista, ela anula a cruz de Cristo. Se alguém disser para você que você precisa fazer alguma coisa para agradar a Deus, para conseguir o favor de Deus, porque se você desobedecer a Deus você vai para o inferno, isso anula a cruz de Cristo. Anula a cruz de Cristo. Cristo morreu, e é pela cruz de Cristo que eu vou para o céu. Não é por algo que eu faça ou deixe de fazer, mas pela minha fé nessa cruz é que eu consigo o favor divino. Pela fé na cruz de Cristo, não em nenhuma atitude minha. Tudo que eu faço procede de um coração amoroso, cheio de gratidão a esse Deus que morreu no meu lugar. Para a gente encerrar a nossa conclusão, apenas relembrar o que a gente falou até agora. De um lado nós temos a vida com Cristo é muito mais do que a filosofia. A filosofia, ela chega até determinado ponto. A revelação caminha um pouco mais. Do outro lado nós temos que a vida com Cristo. Do outro lado nós temos a vida com Cristo é muito menos que as leis religiosas. Muitas vezes as leis transcendem aquilo que Cristo requer de nós. É o legalismo. Por isso nós devemos dizer Jesus, nada mais nem nada menos. Apenas Jesus. Apenas Jesus. Se desse lado então nós temos que o mundo não escraviza, que o mundo não nos escravize com sua filosofia. Do outro lado, que a igreja não o julgue por suas leis religiosas. A pessoa de Jesus satisfaz toda a verdade. E a obra de Jesus nos faz agir com toda a gratidão. Essa é o resumo do que eu queria deixar para a gente hoje. Que a gente de forma nenhuma nos deixe escravizar pela filosofia do mundo, mas que também não nos deixemos ser julgados pelos nossos procedimentos pela igreja. De maneira nenhuma, nossa forma de pensar e a nossa forma de agir deve estar baseada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. A singularidade, a supremacia de Jesus é quem determina toda a nossa vida. Agora nós compreendemos o que é cantar que Jesus é o nosso Senhor, que nós adoramos a Ele, que Ele é mais importante do que tudo aqui. O que nós acabamos de dizer é isso, é colocar o nosso pensar e o nosso agir diante de Jesus e dizer: Jesus, é como o Senhor quer, não como eu quero. Entrego totalmente diante do Senhor a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Deus nos abençoe a colocar tudo isso em prática.